Você já ouviu falar do esquema de fracasso? Sabe como tratar esse esquema? Então fique conosco porque no vídeo de hoje nós vamos falar como tratar o esquema de fracasso na vida de uma pessoa. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O esquema de fracasso é um dos padrões emocionais estudados pela terapia do esquema, desenvolvida por Jeffrey Young. Ele está relacionado à crença persistente de que a pessoa é incapaz, de que a pessoa é inferior aos outros e que ela está destinada a fracassar em áreas importantes da vida, especialmente nos estudos, na vida profissional, no trabalho, na realização de objetivos pessoais. Tudo isso ele sente que não tem como realizar porque é um fracassado. É importante compreender uma coisa que eu sempre tenho dito aqui, inclusive tem vídeo falando sobre isso. Uma coisa é fracassar em uma tentativa. E uma outra coisa muito diferente é acreditar que você é um fracasso. Que você é um fracasso. Quando esses esquemas, ou esse esquema em especial, ele está ativo, a pessoa transforma dificuldades em erro, em prova. Ele transforma aquelas provações dele em uma suposta incapacidade pessoal. Um obstáculo que surja na sua vida não é visto apenas como algo natural no processo de desenvolvimento ou de aprendizado, mas como uma confirmação de que aquela pessoa ela é incapaz, aquela crença antiga de que eu sabia que não ia conseguir. Olha, esse esquema pode ter origem, como a maioria dos esquemas, eles têm origem na infância. Porque é nesse período que surgem essas condições, tanto na infância quanto na adolescência. Algumas pessoas, elas cresceram recebendo críticas constantes, elas cresceram sendo comparadas humilhantemente com outras pessoas, ou recebendo mensagem de incapacidade. Outras foram tratadas pelos pais como pessoas inúteis, pedra de tropeço, pessoas que não têm capacidade de fazer nada perfeito, que você não faz nada que preste. E esse pensamento, ele vai se acumulando. Também existem pessoas que passam por fracassos reais, e muitas vezes repetidos, sem perceber e sem receber um apoio emocional devido. E quando ele não recebe esse apoio emocional adequado, para aprender a lidar com as perdas, para aprender a lidar com as falhas e com essas experiências negativas, elas começam a pensar dessa forma. Na vida adulta, o esquema de fracasso, ele pode criar um ciclo destrutivo na pessoa. Porque a pessoa acredita que não será capaz de fazer nada que possa ser relevante. Sente medo de tentar, evita desafios, desiste diante do primeiro obstáculo que eles se deparar, quer fazer alguma coisa importante, até tem tudo planejado, mas quando começa a execução, parece que há algo travando, há algo que puxa ele para trás, e diante dessas dificuldades, eles travam, paralisam
e, como consequência, deixa de desenvolver habilidades, eles perdem oportunidades, não é? Utiliza essas perdas como prova de que eles realmente são incapazes. E, infelizmente, terminam sendo, porque se você acredita, você vai viver aquilo, certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Pois, dentro dessa questão, o primeiro passo para tratar esse esquema é identificar a voz interna que anuncia o fracasso antes mesmo que ele apareça, antes mesmo da tentativa. Pensamentos como: não adianta nem tentar, eu não vou conseguir. Ou: os outros são melhores do que eu. Vai para uma entrevista de emprego, já vai na certeza de que não vai ser aceito. Vai para uma pesquisa para saber se pode ser aprovado e já vai pensando negativo. Olha, tem uma frase que é muito usada pelos atletas de lutas, enfim, karatê, kung fu, qualquer uma dessas. E que uma das primeiras dicas do professor é: se você pensa em perder, já perdeu. Se você entra na disputa para perder, pensando em perder, já perdeu. Então, veja, essas pessoas, elas já têm esse sentimento dentro dela de que são insignificantes, que são inoperantes. Então, essa dificuldade, ela só tende a aumentar à medida que você acredita nela. Outro passo importante é diferenciar a falta de habilidade atual com a incapacidade permanente. Veja, ninguém nasce sabendo fazer todas as coisas, todas as tarefas. Uma dificuldade pode significar apenas que determinada habilidade precisa ser aprendida. Trocar a frase "eu não consigo" por uma frase tipo "eu ainda estou aprendendo" pode muito bem representar uma mudança importante na forma como você se enxerga como pessoa, certo? Diante dos desafios. Então é importante que você saiba disso. Na terapia do esquema, que também trabalha com a experiência que der origem à crença do fracasso, a pessoa é ajudada nessa terapia a compreender que muitas mensagens recebidas no passado podem ter sido injustas, elas podem ter sido compreendidas de maneira errada, ela pode ter sido um tanto quanto exagerada, certo? Inoportuna. E diante dessa condição, essas mensagens inadequadas, elas criaram um sentimento de inferioridade muito grande na pessoa. O objetivo não é negar dificuldades reais, mas impedir que as experiências antigas venham a influenciar a sua vida real, definindo a sua identidade e, consequentemente, a sua vida presente. Então, outro elemento essencial que nós precisamos dar dica aqui é a construção de uma nova experiência de competência. Veja, pequenos desafios, eles com metas realistas, pequenos desafios com metas realistas e conquistas progressivas ajudam a pessoa a enfraquecer essa crença negativa de incapacidade. A confiança não reage apenas diante do pensamento positivo. Ela se fortalece principalmente quando a pessoa experimenta na prática
que consegue enfrentar situações difíceis ou complicadas que antes ele evitava, mas que agora, com a ajuda de um profissional da área de saúde, eu sempre recomendo, ele pode enfrentar essa situação e sair vitorioso. Também é necessário desenvolver uma certa tolerância ao erro. Veja, você vai errar. Independente de você querer ou não, você vai errar. Eu erro, você erra, todos nós erramos, porque errar é humano. Entretanto, quem possui o esquema de fracasso frequentemente acredita que precisa acertar para provar o seu valor. Ela sempre acha que ela não é capaz. E o que é importante aqui? O crescimento exige tentativa, ajustes e é inevitavelmente alguns erros. Você vai enfrentar alguns erros. Errar não é evidência de incapacidade. Muitas vezes é parte do caminho para você adquirir competências. O fortalecimento do modo adulto saudável, que nós já estudamos aqui no outro vídeo, você pode até assistir para aprofundar mais o seu conhecimento, significa aprender a avaliar a si mesmo de maneira mais equilibrada. Ao invés de dizer eu sou incapaz, você pode dizer que você está aprendendo, ou usando essas palavras, o que ainda preciso aprender, que recurso já possuo, qual é o próximo passo possível para o meu desenvolvimento. Então, alguns casos de pessoas que precisam começar, então comece pequeno. Não precisa você enfrentar grandes dificuldades. O objetivo não é provar que você consegue conquistar tudo de uma vez, mas construir evidências reais contra a antiga crença de incapacidade que você está vivendo. Veja, cada pequena ação que você realiza, apesar do medo, apesar da insegurança, representa uma nova experiência emocional para a sua vida. Então, tratar o esquema de fracasso não significa garantir sucesso em todas as tentativas. Significa algo muito mais profundo. Significa deixar de permitir que a possibilidade de fracassar impeça você de viver uma vida abundante, de você aprender, de você tentar novamente e de você se encontrar como pessoa. Então, a cura começa quando você entende que seu desempenho pode variar, seus resultados podem mudar, suas habilidades podem ser desenvolvidas. Você pode fazer coisas incríveis na sua vida, basta que você queira, basta que você aprenda a lidar com esses momentos. Veja, não é difícil você compreender, mas se você tem dúvida, você tem insegurança, procure aí na sua região um psicólogo, uma psicóloga, converse com ela, forme uma equipe junto com ela para tratar essa situação. Não é difícil de você sair dessa situação, mas muitos sozinhos não conseguem. Por isso eu recomendo aqui, procure um profissional, certo, da área de saúde mental. E se você quiser, fale aqui embaixo no nosso comentário, diga suas dúvidas que nós responderemos a você, tá certo? Aqui mesmo no comentário, eu te dou todas as dicas para você sair dessa situação, ok? Então, nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.